Olá, turmas do quinto ano! No vídeo de hoje vamos estudar sobre a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa e nele vamos saber mais sobre o gênero poema. Vamos aqui falar que o poema é um gênero textual produzido em versos e estrofes. Vamos aqui para o exemplo do poema de Tamires com o título O Lugar Onde Vivo. Perceba que cada verso está grifado na cor azul e que o conjunto desses versos formam uma estrofe. Perceba que o poema possui 3 estrofes, cada uma delas com 4 versos. Então dizemos que há uma quadra. Vamos lembrar que não há um número exato, uma quantidade para você elaborar o seu poema, tá? Fica a critério a quantidade de versos e a quantidade de estrofes. Agora aqui também vamos relembrar da diferença entre poema e poesia. Muita gente confunde. Poema é o gênero textual, é o texto em si. A poesia é a linguagem anunciada no poema. É a arte, são as emoções, expressão de um sentimento, onde o poeta emprega as palavras não naquele sentido real, mas com vários outros sentidos e significados, utilizando da linguagem figurada. E aqui vamos fazer esta relação. Poema, texto literário formado por versos e estrofes, e poesia, a produção artística, que provoca emoções. Vamos lembrar que na poesia há a predominância da linguagem conotativa, ou seja, a linguagem figurada. E para saber mais, vamos para os exemplos. O primeiro exemplo diz assim: minha cidade é uma linda flor. Neste verso, o poeta não quis dizer que a cidade é uma flor de fato, mas fez uma analogia, ali estabelecendo uma relação de que a cidade é bela, delicada como uma flor. No outro exemplo diz assim: a água do rio banha meus pensamentos. Não está no sentido do dicionário, ou seja, na linguagem denotativa, no seu sentido real. A água não vai molhar os pensamentos de fato, mas aqui ele também fez outra analogia, fazendo uso da linguagem figurada, onde a água do rio banha meus pensamentos no sentido de refrescar, de acalmar aquilo que se pensa, tá? Então, turminha, vamos para mais um exemplo de linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada, agora com o trecho do poema de Paula Monteiro, que diz assim: eu moro num lugar onde o silêncio faz seu ninho, o beija-flor beija o mar e a calmaria enamora o luar. Vamos aqui encontrar uma linguagem conotativa. Quando diz o silêncio faz seu ninho, quer dizer que o silêncio faz morada ali no ninho, o habitat de um passarinho, por exemplo? Não, mas faz uma comparação onde o silêncio encontra a sua calmaria, um lugar para refletir. Tudo bem? E agora, turminha, vamos para outra característica do gênero poema, que são as rimas, ou seja, aquela sonoridade, aquela combinação de palavras, de sílabas que deixam o texto mais bonito, mais emotivo, tá? Vamos continuar com o exemplo O Lugar Onde Vivo, que diz assim: o lugar onde eu vivo é minha casa querida, com muitas pessoas que eu gosto, e uma delas até me deu a vida. O lugar onde vivo também é minha cidade, é Santo André. Aqui sim, eu vivo de verdade. O lugar onde vivo é muito especial, é onde eu aprendo a viver, é onde sou feliz pra valer. Então, turminha, aqui vamos identificar as rimas. A palavra querida rima com vida, a palavra cidade rima com verdade, a palavra viver rima com valer. Aqui percebemos que as palavras que rimam estão no final de cada verso. Por isso dizemos que aqui possui rima externa.
No outro exemplo diz assim: o ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Aqui percebemos que lago rima com vago. Vago se encontra no final do verso, mas lago não. Então, aqui dizemos que há uma rima interna, tá? Então, turminha, a rima é uma característica do gênero poema e muito importante, pois enfatiza a beleza e a emoção do texto. Mas saiba que existem também poemas sem rimas, e quando isso acontece, dizemos que os versos são brancos, tá? Aqui vamos para o exemplo de um poema de Mário Quintana. Envelhecer. Antes, todos os caminhos iam, agora, todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Então, percebemos aqui 4 versos em apenas uma estrofe. Um poema pode sim conter apenas uma estrofe. Percebemos também a presença da linguagem conotativa, quando ele diz que prepara o chá para os fantasmas, por exemplo. Ele não quis dizer isso de fato, tá? Mas não encontramos rimas e sabemos que isso pode acontecer. E quando acontecer, dizemos que os versos são brancos, tá? Então, turminha, essa foi a nossa aula sobre o gênero poema para a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Desejo a vocês bons estudos!